Nós. É isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula número 53 do Evangelho de João. Né? Você tem aí 52 horas de vídeos para assistir. Pode maratonar no carnaval. Não vai ter escola de samba, não vai ter bloco, tá tudo cancelado. Maratona no carnaval. 52 horas é muito conteúdo. Muito conteúdo para você assistir, e de vez em quando, no meio desse estudo, pipoca um tema polêmico desse, um tema que até o Davi falou uma coisa legal, Cico, um tema polêmico que não deveria ser polêmico, mas é. Sim, verdade. É o estigma, né? Tem razão. É o estigma. Bom, nós estamos estudando o Evangelho de João, e nesse estudo que a gente já fez, já vimos que a partir do capítulo 14, depois que Jesus anuncia a sua partida, ele começa a falar mais do Espírito Santo, né? Lá quando ele cita aquelas famosas frases, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está falando que vai embora e que tem que ir embora para que o Espírito Santo venha, e nós até explicamos aqui, Marco, que sem o Espírito Santo entre nós, toda a promessa messiânica seria inútil, uma vez que o Messias veio para reconciliar o homem com o Criador, e a única forma disso acontecer é o Espírito de Deus se vinculando ao Espírito do homem. Explicamos isso aqui muitas e muitas vezes, né? E Jesus, então, ele ensina para os seus discípulos, né, que a obra do Espírito Santo é super necessária. Lemos esse texto aí de João 16, né? Falamos que a vinda do Espírito Santo também é a prova de que o projeto redentor, né, a missão redentora de Cristo deu certo. Sim. Explicamos aqui, eu e Davi, várias e várias vezes as palavras de João Batista, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mostrando que o Espírito Santo está reservado para os que nasceram de novo, e o fogo está reservado para os que estão condenados, né? Quem fica aí chamando por fogo, clamando por fogo, pedindo fogo. O fogo cai, né? Fogo cai, manda fogo. Quando o fogo cair, fogo do céu, queima esse altar. Quando eu era maravilhoso. Né? Quando eu era da Assembleia de Deus, tinha um hino que o coral cantava, já contei aqui, né? Manda fogo, o nome do hino. Manda fogo, 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 quero sentir teu poder. Eu fico imaginando se Deus se empolgasse na hora e mandasse fogo, né? Você sabe que o meu sonho sempre foi filmar uma mulher vestida de noiva correndo, pegando fogo. Não tem aquela música da noiva? Como é que aquela pegando fogo, né? Como é que é aquela música da noiva, ô Davi? Qual? Vou até fazer o sinal da cruz aqui, ó. Da noiva, cara. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Então, o meu sonho era fazer uma mulher vestida de noiva correndo em slow motion, assim, câmera lenta, pegando fogo. E a gente cantando: incendeia, Senhor, a sua noiva. Misericórdia. Mas é tocado esse louvor aí até hoje, em várias igrejas, inclusive. Não é? É verdade, é verdade. Poxa vida. E aí, a Bíblia vai mostrar pra gente, né, que o que Jesus falou aconteceu, o Espírito Santo foi derramado na igreja mesmo. Como diz Romanos, né, o livro de Romanos, que o Espírito Santo foi derramado sobre nós de uma forma muito poderosa. Esse Espírito que foi derramado é o Espírito que ensina, tá? Ele ensinará a vocês e fará com que vocês lembrem de todas as coisas que eu tenho ensinado. Ele falará de mim, ele me glorificará, né? Ele falará de mim e de tudo que recebeu de mim, porque ele não tem nada para falar dele mesmo, só apontará para mim. Então Jesus falando do papel do Espírito Santo como ensinador, né? Como o mestre da igreja. Esse Espírito Santo que ensina é a viva, né? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, e aí de mortos passamos para vivos, né? O Espírito Santo nos fez viver. E além disso, Jesus também ensina que esse Espírito é o advogado de Deus em ação, no sentido de que ele inquire, né? Sim. Ele convence, né? Por isso que tem essa coisa do convencer. Convence o homem do pecado, mostrando que o pecado não é moral, né, mas o pecado é a separação, independentemente de como o homem viva. Convence o homem da justiça, que a justiça mesmo era que o homem morresse, fosse condenado, mas Deus trocou
essa justiça justa por uma outra justiça que é a de Cristo, e convence o homem do juízo, o juízo que estava certo, né? E que aí foi trocado também pela obra de Jesus. Rapaz, é engraçado que a gente já lê esses textos há anos, né, Davi e Marco? Há anos que nós estamos na igreja, lemos esses textos, mas quando você começa a ler de novo, você fica surpreso com a clareza dos versículos, né? Sim. É impressionante como os versículos são claros e as pessoas ficam aí, né, inventando moda. Bom, dito isso tudo, né? E você pode perguntar nesse momento: meu Deus, eu não assisti essas aulas, e agora? Bom, essas aulas estão todas disponíveis. Algumas eu fiz com o Marco, outras eu fiz com o Davi. Fizemos uma juntos, né? Estamos fazendo outra hoje. Bom, depois disso tudo, de todas essas explicações, né? Então vem a grande pergunta: se o Espírito Santo é a promessa, se o Espírito Santo veio para ensinar sobre Cristo, se o Espírito Santo ensina, aviva a igreja, se ele tem a direção, glorifica a Cristo, ele faz tudo isso, se ele é a marca, o penhor, se ele é aquele que batiza, como João Batista disse, né, ele vos batizará com o Espírito Santo, então a pergunta é: que rufem os tambores. A pergunta é, né, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo? Eu agora não vou nem falar, vou deixar vocês falarem. Boa. Todos os crentes são batizados. Você que está assistindo aí o vídeo, porque eu, quando era garoto, Davi, a gente ouvia o tempo todo que a gente não tinha o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava em outro lugar. Pô, tá faltando Marvel aqui, ó, porque ele tá aqui embaixo aqui. Ele tá fixado aí no comentário, é verdade. Aí. Aqui, ó. Boa, Marvel, grande Marvel. Bom, vamos lá. Vai lá, aí, Marcão. Davi. Não, fala você primeiro. Eu sou muito polêmico, fala você mais... Não, eu creio o seguinte, como o Leclerc já bem citou aqui, quando nós estamos lendo aqui a palavra, parece que as verdades elas se tornam cristalinas, e isso eu acho que este é o grande poder que a palavra tem de nos ensinar e de nos instruir como isso é necessário, né? Eu acredito que o problema, e eu sempre bato muito nessa tecla da igreja, é esse misticismo que a igreja tem em colocar, vamos assim dizer, etapas e percalços na caminhada cristã que não são verdadeiros. Então, obviamente, uma vez que o homem ele está ali convencido, ele foi convencido do pecado, do juízo, da justiça, porque esse é o momento da conversão, é o momento que ele sai da morte para a vida, esse é o momento que o Espírito Santo está dentro desta pessoa. Então, alguma afirmação que alguém faça que uma pessoa geralmente é genuinamente salva, que ela não tem o Espírito Santo, é alguém que não leu a Bíblia. Meramente isso, alguém que não entendeu o que a Bíblia está dizendo, e o lugar da Bíblia acaba tomando, né, um terceiro, quarto, quinto espaço quando ela é consultada por essa troca das experiências pessoais. Né? Verdade. Você sabe que essa semana aquele site Voltemos ao Evangelho, né? Que é um site apologético, ele publicou lá um texto sobre suicídio, né? Os crentes que se suicidam vão para o inferno, aquelas conversas todas, né? Aí eu gosto de ficar lendo os comentários. aí o comentário da senhora lá, da pessoa que escreveu, da irmã, ela colocou assim: vocês teólogos, é sempre assim, é sempre uma ofensa me chamar de teólogo. Vocês teólogos estudam muito, leem muito, mas simplesmente não sabem o que a Bíblia diz. Aí o autor do artigo botou assim: ok, dona fulana, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Davi, lê pra gente aí um texto para nos ajudar. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Vamos lá. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu quero saber em qual momento a gente ainda não entendeu que todos nós fomos batizados em um Espírito. Em qual parte do texto a gente ainda não entendeu essa afirmação, Davi? Então, vamos lá, né? Vamos também
Vamos trazer a espada aqui, porque Cristo veio para trazer espada, né? Eu sabia que o Super-Homem tinha espada, não. Pensei que ele tinha raio, pensei que a espada fosse o He-Man, fosse outro É herói. interessante a gente falar todos, né? E a gente tem deixado bem claro aqui que são os nascidos de novo, né? São aqueles que Cristo se encontrou e aquela pessoa foi transformada por Cristo, né? Então, assim, isso não quer dizer que a grande, eu vou falar maioria, né? A grande maioria das pessoas que acham que são cristãos porque frequentam igreja, frequentam culto, há de se questionar. E aí a gente coloca aquela frase da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Trazendo para si a dúvida e sendo respondida pelo próprio Espírito Santo, né? Tenho eu parte com Deus? Tenho eu me reconectado com o Senhor a partir do Espírito Santo? Ok. O Espírito Santo te respondendo, você tendo a certeza clara pela fé. Ok, esse é uma nova criatura e ele está, sim, batizado com o Espírito Santo, como diz aí o texto. Mas, but, né? Vamos citar um pouco em inglês. Se você apenas frequenta a igreja, sabe a liturgia, canta, sabe até pregar, visita, né? Você faz parte de uma religião, mas você precisa ter a certeza e a fé na convicção de que esse ato transcendental vindo de Deus para você aconteceu. Se aconteceu, se você tem fé, tem certeza em Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus, você é batizado. Interessante esse tema, né, Marco? Porque a manipulação religiosa vem bem nesse ponto aí, né? Os que nunca se encontraram com Cristo têm certeza que tem o Espírito Santo. E os que nasceram de novo vivem com dúvida, porque as lideranças plantam semente no coração deles de dúvida. Eles se acham indignos, né? Então acham que não encontraram. É uma coisa muito doida, né, Marcão? É que assim, o duro é que todos nós somos indignos a partir dos nossos méritos, né? Sim. Agora, a questão aí é o fato da experiência, que eu acho que esse é o grande problema. Durante muito tempo foi difundido, né, dentro das igrejas evangélicas, que o momento do batismo do Espírito Santo tem que ser algo barulhento, algo que tem um tipo de experiência mística, sendo que a Bíblia não põe absolutamente nada que corrobore esse tipo de ensino. Então, eu queria confessar algo para vocês, meus irmãos. Vocês eu não sei, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha, que poderoso. De uma forma mística. De uma forma mística. Oração, você caiu. Você recebeu a imposição de mão. Você vai fala glória, vai enrolar a língua. Aí rolou. Aqui, então, mas esse fenômeno aí é um frisson, né? Uma histeria coletiva, né? Alguma coisa assim. Sim, a gente está aqui para trazer esclarecimento. Claro que eu vivi uma experiência, naquele momento enganado fui. E por conta do ambiente, muitas pessoas entram em repetição. Isso, tanto que você vai perceber que, entre aspas, a língua estranha que ela fala é parecida com a do outro, é parecida com aquele do outro. Sim. É o que eu chamo de anjonês, é o anjonês isso daí. Anjonês? É a língua dos anjos, anjonês. Então você era fluente em anjonês, então, Davizão. Era, rapaz, era. Ainda sei falar um pouco, tá? Tô meio enferrujado. Mas legal. A gente pode fazer um... Canta lá baixar um curso de anjonês avançado. Curso livre de anjonês avançado. Eu posso até trazer a Daniela aqui, que trabalha comigo, para fazer anjonês em Libras. Ó. Isso não tem na internet. Isso não tem na internet. Anjonês em Libras. Isso é novo. Exato. Quando a gente lê o texto, né? Então, assim, todos nós aqui tivemos experiência. O Davi, a experiência pentecostal, o Marco, a experiência reversa, a logística reversa, não pentecostal. Sim. E eu tive as duas, né? Porque eu tenho uma caminhada pentecostal durante muitos anos e depois estudei entre os frios, né? Os irmãos frios. Se converteu. Ele foi quente e esfriou.
estudou e se converteu, né? Cara, e aí você tem que ter muita lucidez para não ficar surtado, né? E aí o que a gente observa é que a lucidez mesmo vem do texto bíblico, né? O texto bíblico de Coríntios, né? Ele vai dizer que é bastante claro, né? Ele vai dizer que todos os teus Espírito Santo, você não precisa de habilidade exegética, de interpretação, né, para entender o que está escrito, né? Mas os caras continuam, eles e elas continuam dizendo que o Espírito Santo precisa ser trazido, precisa ser buscado, precisa ser encontrado. E aí que entra aquilo que você sempre fala, né, Marco? Aquela coisa mística, né, do folclore evangélico, né, da experiência escondida que só alguns têm. Mas isso acaba reverberando e acarretando depois, o Leclerc, num peso na vida das pessoas, porque ela acabou, vamos supor, ela foi para uma igreja e ela vai ouvindo, não, vende a mim que seu fardo será aliviado. Só que ela chega na igreja e aí ela não tem essa experiência mística e ela está sendo sincera porque ela não tem essa experiência mística. Verdade. E aí ela começa a ter um peso. Nossa, todo mundo aqui tem o Espírito Santo, menos eu. E aí eu vou contar para vocês uma pequena experiência aqui para também não tomar muito tempo aqui no contexto, mas eu lembro que essas inquietações começaram a vir em cima de mim quando eu tinha um jovem na igreja que ele era muito parecido comigo nesse sentido, porque é o que eu falei, eu participei de igreja pentecostal, se impunha a mão nas pessoas, todo mundo caía no manto, todo mundo saía falando em anjonês, menos eu. Então o problema, assim, era dito que eu que não tinha fé suficiente. Aí o cara, ele veio falar comigo, Marco, eu já estive num show de rock, e aí aquela galera toda cantando, eu fiquei todo arrepiado. Aquilo não era o Espírito Santo. Eu falei, não era. Ali era um frisson coletivo, alguma coisa assim. E aí eu cheguei a essa conclusão de forma lógica. O que estava acontecendo na igreja não era um mover do Espírito Santo. Era a mesma coisa de um show de rock que estava acontecendo, porque um caía, todo mundo caía, um falava, todo mundo falava igual. E o que é eu acho que é o grande ofensor de tudo isso, é que essas mesmas pessoas que se diziam cheias do Espírito Santo, saíam correndo na igreja, caíam no manto, saíam falando em anjonês, eram os piores tipos de pessoas que você podia conhecer. Com o pior testemunho, caloteiros, adúlteros, com o pior tipo de testemunho possível. Ou seja, que experiência com o Espírito Santo que é essa? Não é uma experiência com o Espírito Santo. Exatamente, é uma experiência mística que não tem novo nascimento, né? Mas você sabe que eu estava dando aula sábado lá no curso lá do seminário, sábado de manhã, um módulo, né? E agora os módulos são assim, né? São de tempo em tempo, a gente não dá mais aula direto, né? Dá em modular. Quando você fala de novo nascimento, de encontro com Cristo, de experiência subjetiva, rapaz, os caras ficam abalados. É impressionante. Morde beijo, né? Eles ficam abalados porque o cara não encontra dentro dele o penhor do Espírito Santo. Ele só encontra a experiência mística da reunião. Quando você mexe nessas questões, o cara se abala todo porque ele não consegue, né? Como diria o John Stott, né? Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Ou então, como diria os pentecostais, quem é salvo e tem certeza, bate o pé. O cara não tem certeza. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza, cara. Excelente, velho. Excelente. Quando você propõe esse assunto, Leclerc, quando você propõe esse assunto, você tira a bengala dele. Né? Porque o cara tá acostumado a botar aí debaixo do braço ali aquela lista de itens morais que ele pratica ou deixa de praticar, né? E é totalmente legalista, né? Exatamente. Então, ele já recebeu imposição de como ele tem que andar e ele imputa sobre os outros. Então, exatamente. Essa frase aí de Coríntios, né? Que todos, e não somente alguns, mas todos os que creram, né? E não é todos os que creram na experiência da língua ou na experiência da profecia, mas todos os que creram em Jesus, né? Receber o Espírito Santo, essa frase mata o cara, porque ele já criou uma lista seletiva, né? Esse não, esse sim, esse não. Né? Na cabeça dos caras já tem uma lista lá que define quem são os ungidos, quem são os poderosos, né? Mas além dessa questão, que assim, além do cara ele não respeitar a Bíblia quando ele inventa essa doutrina, ele inventa uma série de critérios ridículos para medir quem é o batizado com o Espírito Santo, cara. Que loucura é essa? Exatamente. É bem por aí. Você quer lugar mais louco?
mais louco do mundo é retiro espiritual. Agora no carnaval Cara, sempre tem, né? O tal É do a encontro com Deus, Leclerc. Meu Deus do céu. Eu Já ouviu fiz falar, Peniel, eu fiz enquanto. Fez? Misericórdia. Você tá rodado, hein, cara? Você também passou por tudo, Pô, meu. tô Cara, ficando velho, né? Eu fiz quando chegou no Brasil, que quando chegou o movimento dos 12 no Brasil, foi uma febre nas igrejas, foi. porque as igrejas saíam do modo tradicional e entravam no modo celular, né? Então, para você passar de uma fase para outra, você tinha que fazer o encontro. Isso. Era o chefão, né? O encontro. Então a gente foi fazer o encontro para ver como é que era. Meu irmão, o negócio é sério. Não, eu falo para vocês que eu ouvi muitas pessoas, muitas, não foram poucas não, falando assim, olha, não, eu ia na igreja, assim, mas eu fui ver realmente o Espírito Santo depois do encontro com Deus. Olha isso. Exatamente. Essa fala sua, né, foi a base de muitas rupturas, né, de muitas denominações que ficaram estraçalhadas, porque os caras trocaram, né, a sua longa jornada cristã bíblica por uma experiência no final de semana. E aí, já que você citou essa coisa do encontro, os caras passaram a olhar para você como crente do não encontro, né? Se você nunca fez o encontro, você não era crente de verdade. Só quem atravessou o Peniel lá e brigou com o anjo, né? Jacó. Isso. Jacó lutou com o anjo, não deixa eu subir. Não. Mas a Bíblia afirma que a bênção é para todos os que creem, né? E isso é muito legal. Você que está assistindo a aula aí, a bênção do Espírito Santo, como diz o texto de Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, a bênção é para o que crê em Jesus, não é para o que experimenta. Sim. Ou para o que tem, para que tem uma realidade subjetiva no multiverso, no metaverso, vendo coisas, né? Se você está tendo visões aí, vendo patos, gatos, né, coisas caindo, você pode estar com Parkinson, e não necessariamente estar com o Espírito Santo, você está tendo alucinações, né? Tem que procurar um médico. Ninguém tem visão, psiquiatra, né, também. Ninguém tem visão com tablet, com celular, né? Tudo com papiro, com carta, isso. Com a caneta, com carimbo, com selo. Visões medievais. É como se Deus estivesse lá, Deus estivesse lá na Idade Média. Na Idade Média. Mas o que eu queria falar é porque, assim, a gente também tem que ter um pouco de sabedoria em relação a como abordar e conversar com aqueles que não entendem isso que é muito claro que a gente está falando. Eu, entre aspas, assim como o Leclerc, cresci em igreja evangélica, cresci pentecostal, vendo aquilo tudo acontecer, experimentando as repetições, como o próprio Cico aí falou, e para mim foi muito difícil dicotomizar e falar assim, não, então batismo com o Espírito Santo não é isso? Eu precisei casar, eu casei, olha só, eu precisei casar. É uma mudança de paradigma muito grande. A minha esposa, ela não teve assim como eu, né? Não teve uma trajetória dentro de uma igreja evangélica. Ela frequentou em alguns momentos com a família dela, e quando ela estava ali na adolescência, ali na juventude, ela ficou na igreja católica, fazia esses retiros aí de encontro, né, com Cristo e tal. Então, ela com o arcabouço dela, né, falou assim para mim, não, eu creio que eu tô salva. Falei, mas como você tá salva? Você tem que buscar salvação dia após dia. Aí, Marco, tá vendo? O cara já quase acabando com o casamento dele. Tô falando. Aí a gente, juntos, né, fomos até essa igreja que eu falei no início. Aí tinha lá a ficha assim, você é batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Desde quando? Aí minha esposa olhou, né, e falou assim, eu não sei, não vou responder isso. Porque eu acredito que eu sempre fui batizado com o Espírito Santo assim que eu conheci a Cristo e me apaixonei por ele. Então não tem que responder isso aqui. É o quê? Para marcar uma experiência? E aquilo não entrava na minha cabeça. Então, assim, a gente tem que também fazer aí essa análise de que
não vou usar esse termo que é muito forte, né? Fala. Não, mas é assim, cara. É uma lavagem cerebral. Uma doutrinação, lavagem cerebral em cima do Você cristão. acabou de falar que você ficava repetindo, né? Ficava. Glória. Então, isso é uma lobotomia espiritual, claro que é. É a mesma coisa de pessoas que mandam a pessoa ficar girando, até ficar tonta e cair no chão e falar que isso é Espírito Santo, pô. Exatamente. O meu sonho era conhecer Benny Hinn, meu irmão. Eu li o Bom Dia Espírito Santo, falava com o Espírito Santo igual um maluco. Tipo, bom dia Espírito Santo tá aqui comigo. Aí eu olhava para ver se a luz piscava. Quando você vier ao Rio, você tem que botar aquela peruca do Benny Hinn pro Davi botar a mão em você e receber o poder. Não, olha, esse livro do Benny Hinn é maravilhoso. Inclusive, já acendi a churrasqueira de casa aqui umas 4 vezes com ele já, com as páginas do livro dele. Maravilhoso. Aí, pegou o fogo, desceu rapidinho na churrasqueira. Rapidinho, lambeu, né? Lambeu. Foi rapidinho. Mas assim, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que também eu entendo o que o Davi está dizendo, porque eu sei que realmente é uma coisa muito difícil você se desprender, porque você, afinal de contas... Exato, e você também viveu a sua experiência ali, que naquele momento você tinha entendimento que aquilo era do Espírito Santo, né? Então, você viveu a experiência. Agora, uma coisa também que eu percebia muito, e aí também ficava muito claro para mim vou assim dizer, a ignorância bíblica mesmo, a inocência bíblica, se é que há inocência bíblica, mas as pessoas, elas, de forma muito comum, também acabavam confundindo a manifestação de um dom do Espírito Santo com o batismo em si mesmo, que é um tema que é bem amplo também, mas as pessoas dizem o seguinte, que o batismo do Espírito Santo necessariamente é uma evidência desse batismo quando se falava em línguas, ou se caía no chão, alguma coisa assim. E, primeiro, né, e aí você começava a questionar biblicamente, e de forma saudável, olha, primeiro, cair no chão nem é dom, já começa por aí, né? E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós também lemos na palavra que o Senhor... Eu não tenho problema, eu sendo bem franco, né? Isso para alguns reformados aí, fundamentalistas aí, hipercalvinistas, é um problema. Para mim, não. Eu não tenho problema com dons serem contemporâneos. Desde que seja observado, 1 Coríntios 14, o crivo bíblico da edificação e utilidade do dom. Eu não tenho problema com isso. Então, agora que nem a Bíblia também fala que nem todos têm todos os dons. Então, só um versículo já deveria deixar todo mundo mais tranquilo para dizer, bom, se nem todos têm todos os dons, pode ser que eu não tenha o dom de línguas, eu não vou falar anjonês, pode ser que eu não tenha o dom do discernimento, pode ser que eu não tenha, entendeu? Isso. Agora pode falar. Não, pode falar, eu tava concordando com você. Não, assim, é que aí no fim das contas, é por isso que eu digo para vocês que é duro para quem viveu essa experiência largar tudo isso de lado. Por quê? Porque nenhum desses versículos foi levado em consideração em um momento em que se diz, olha, você está salvo. Nenhum deles foi levado. Então, é aquela história do subjetivo, do critério, que nem o Davi está falando aqui. Você imagina você chegar numa igreja que o cara vai medir o nível da sua unção, sei lá o quê, a partir da data que você assina, que foi a data que você foi batizado no Espírito Santo. Que lógica é essa, cara? Na verdade, né, a gente percebe com o passar dos anos que a Bíblia sequer é ensinada, né? Eu já falei aqui em outras lives, a gente nem sabia, na minha adolescência, a gente nem sabia que o Espírito Santo era terceira pessoa igual, né? Para nós, o Espírito Santo era um poder, era uma energia, era um vento, era isso, era aquilo que vinha de Deus. Isso sequer era ensinado. Eu lembro que a comunidade evangélica de Nilópolis aqui no Rio, lançou um álbum chamado Descerá sobre Ti, né? E a gente cantava essa música, Descerá sobre Ti o Espírito Santo, né? Vento do Espírito, e os pastores reclamavam que a gente cantava essa música, porque eles entendiam que o Espírito Santo não podia ser adorado, olha só. Então a própria doutrina era mal ensinada. Então, se o Espírito Santo não pode ser adorado, porque ele não é uma divindade, e ele vem de Deus como um poder que confirma a minha salvação e me habilita para servir na obra de Deus, então essa teologia, entre aspas, ela faz todo sentido. E aí, o problema é que ela não vem biblicamente, ela vem como explica a Bíblia no livro de Colossenses, ela vem pelo místico, pelo mistério, né? Quem experimentou o Espírito Santo no lugar escondido, né, no secreto de Deus, é que vai te ensinar
como é que você recebe. É uma coisa, parece mais bruxaria do que propriamente cristianismo. Eu queria ler outro texto, Davi, ler para a gente aí, João 7, 38 e 39. Cara, isso aí é batata, cara. Você está ensinando a resistência. Lê aí, meu irmão. Tá escrito. Lê o texto. Pode? Não. Você falou, tô esperando você agora que você entendeu, né? Mas pode ler. Não, porque você ia falar, isso aqui é batata, e eu tô esperando. Eu tô explicando o cara na sala lá, tô falando, lê o texto. Não, mas eu tô lendo, mas eu não creio assim. Ué, mas tu crê em quem, então? Você tá lendo, mas não crê no que tá lendo? Né? Igual um caos que eu já contei aqui, Marco, do cara que foi pregar na igreja lá, numa igreja X qualquer, foi pregar, abriu a Bíblia, né, para ler o texto de Efésios. Ele falou assim, irmãos, eu quero ler o texto de Efésios aqui com vocês e tal, mas eu vou pular esse versículo aqui que fala sobre ele nos predestinou, porque eu não acredito em predestinação. Sensacional. Pô, na frente de todo mundo, maravilhoso, o cara lê o texto e desqualifica o texto na hora. Assim, poxa, não, merece não dá. Cara, que olha, esse aí acabou de perder a salvação. Sensacional. É sensacional. Leia, Davi, João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Evangelho de João, ele não só vem com mas vem com legenda. Olha só, cara, vem com legenda. O cara conta, dá a frase, depois ele explica por que Jesus falou e explica a referência. Ó, quando Jesus disse isso, ele se referia ao Espírito Santo. Então, partindo desse pressuposto, né, se alguém disser que é crente ou que conhece um crente e disser que essa pessoa não recebeu ainda o Espírito Santo, então, obviamente, ela não é crente, não pode ser. Né? Mas aqui tem um problema, né, Leclerc? Porque aqui o cara só precisa ler, não precisa nem se fazer um esforço de interpretar, é só ler. Nada, só leitura. E repete, pode repetir o quanto quiser. Se ele só ler, não é possível que isso não entre na cabeça do cara. Né? Impressionante. Para você ver como a gente tem uma crise, a gente fica rindo aqui, zoando, né? Para tornar a nossa aula mais leve. Você que está assistindo, acha que nós somos todos hereges. Eu quero dizer para você que o mais herege aqui é o Davi, né, do meio aqui. Ele que é o mais herege de todos. Mas assim, a gente fica dando leveza para a aula. Por quê? Porque esse assunto, esse tema, esse problema é mais grave do que você imagina. As pessoas, por causa da cultura religiosa, elas negam o texto, dizem que creem na Bíblia, mas negam o texto com muita rapidez e trocam o texto pela experiência do Benihim, né, do maluco lá dos 12, ou seja, de quem for, né, do sopro, do vento do avivamento. Desde que eu sou criança, há mais ou menos uns 90 anos, que eu ouço que o Brasil é o celeiro do avivamento, é a casa do avivamento, o país do avivamento. E o povo vai comprando essa ideia, e fica nesse limbo aí e se esquece de ler um texto absurdo como esse, que vai garantir que o batismo do Espírito Santo, né, a marca do Espírito Santo, ocorre no momento da conversão. Quem crer em mim, do seu interior, ponto final. É muito objetivo. O problema, Leclerc, é porque assim, a maioria das pessoas que creem de que ele precisa fazer ou alcançar ou quebrar uma barreira para poder alcançar o batismo com o Espírito Santo, está diretamente ligado à dificuldade do entendimento sobre a salvação. Exatamente. Ou seja, é difícil para ele entender que ele é salvo em Cristo Jesus. Ele não consegue. Aí você fala assim, não, Cristo te salvou. Quando Jesus falou, está consumado, ali ele pagou teus pecados. Mas se fosse fácil assim, evangelho fácil, então não preciso fazer nada. Pelo contrário, meu irmão. Porque Cristo me regenerou, porque Cristo está trabalhando em mim e me salvou, por isso farei. E não vou fazer para ganhar.
Então, assim, Exatamente. eles tentam botar a mesma dificuldade para se salvar. É o que eles falam da fé meritória, né? Isso. Isso. Aí eles É o colocam essa mérito dificuldade humano, né? também. Ó, para você se batizar, você tem que fazer jejum, Tem que você pagar tem o que preço. Tem que subir, pagar o pagar um preço. preço, isso. Sobe no Pagar o monte, ó, preço. aquele monte ali, ó, já falei, ó, pega fogo no chão, Eu, no eu, sempre gramadinho. eu sempre perguntava para os meus amigos por que oração tem que ser de madrugada, ou então 5 horas da manhã. A fila é menor. Não dá para a gente orar meio-dia, tem que ser 5 horas da manhã, de Mas, madrugada, de mas aí noite, a gente quebra a meia-noite. retórica, Leclerc, porque a fila não é menor, já que lá no Japão, na Coreia do Sul, que houve um grande avivamento, Aham. pô, enquanto a gente dorme lá é de dia, então eles É, estão. há Não, mas controvérsia ó, sobre eu essa tenho questão uma da Coreia do tese. Sul. Eu tenho uma tese que eu já discuti com algumas Fala pessoas aí, sobre Zé. essa história da madrugada ter o acesso mais livre. Eu Ah, acho que é alguma analogia possível daquela época que a internet, quando você virava à meia-noite, você pagava um pulso só até 5 da manhã. Eu tenho pra mim que essa história daqui a oração de madrugada veio daí. Não é possível, porque não tem Ou lógica seja, nenhuma, né? é mais fácil, né? Você É. paga um pulso só. Você fica conectado da meia-noite até as 5 Pode. pagando um pulso só. Então sua Isso, conta telefônica tava sussa, isso. né? Virou a noite. caraca. Faz a tua É. oração que tu tá Rapaz, eu conectado tive com agora Deus um até o déjà vu, final da lembrei manhã. de tanta coisa. Lembrei de tanta coisa. Mas, na verdade, se você pensar bem, né, nas reuniões que são muito de madrugada, muito cedo ou muito tarde, neguinho já tá zoado, grog, já tá Sono, zoado. vendo anjo, vendo rolo, vendo, cara, vê tudo, né? Lá para as 3 da manhã, meu irmão, você vê Ó, qualquer coisa. Leclerc, vamos respeitar que o Marco Cico nunca foi numa vigília. Fui, Que, pô, fui. Foi? claro que foi, pô, claro que Caramba, foi. bom, meu Davizão, irmão. fiquei 10 anos, cara, enfiado numa igreja pentecostal e saí de Ah, lá com o cargo de pastor superintendente que tinha lá, cara. olha só. É, Rapaz, eu sei muito bem o que é isso aí. Só que pra mim era um desafio, né? Porque eu falo pra vocês, o Leclerc sabe disso, eu já conversei com ele sobre, que pra mim o meu grande dilema era justamente esse, era acabar fomentando ou conduzindo coisas que não fazia nem sentido pra mim, mas que fazia sentido para a visão da igreja, para as sim. pessoas, enfim, né? É tudo Então eu passei de sensitivo, um. né? É tudo Era sensitivo. dupla. Vamos orar. Vai ter o conflito lá. Tem um conflito para acontecer na Ucrânia. Então vamos agora estender as mãos na direção da Ucrânia. Oi? É. Alguém tem uma Não, bola esse aí, o cara negócio de. fica para que lado? Então todo mundo sente, né? Eu me lembro de tantas coisas que eu ouvi, né? Eu acabei de ter uma visão, irmão. Jesus já está voltando, Jesus já está em pé. Eu lembro Levantou. de uma presepada que a gente participou uma vez, que era uma discussão com o salão da igreja e que havia um problema na justiça, a igreja queria comprar o salão, mas não tinha dinheiro, e aí convocaram uma vigília de mapeamento espiritual no bairro. Aí, viu? Então, olha a exposição do risco, né? Que era um bairro de periferia, e as pessoas andando nas ruas em volta do quarteirão da igreja orando e fazendo aquele movimento de oração, rodando, se expondo a risco a madrugada inteira, e não adiantou nada, né? Pois é, Então, não adianta mas as nada. pessoas acreditavam, cara. As pessoas elas realmente acreditavam que se desse Elas sete acreditam em voltas. qualquer coisa. Sim, sim. Te contei esse caso do Jesus em pé. Eu lembro também de um irmão que falou que estava sentado em casa vendo o Jornal Nacional, aí apareceu o Cid Moreira, que o Espírito Santo falou para ele que o Cid Moreira ia dar a notícia da volta de Jesus. Extra, extra, Jesus Olha voltou. só, Você vê que os caras entram numa viagem, né? uma brisa, né? E todo mundo acredita, né? Um surto de viagem, porque a experiência com o Espírito Santo está sempre associada na mente das pessoas a uma coisa mística, né? Sim. Cigana, espírita, que não é o que a Bíblia está dizendo, né? E a Bíblia ela vai enfraquecendo, né, essa coisa humana. Vamos ler outro texto, cara. Os textos são bons que eles ajudam a gente a derrubar esses paradigmas. Vamos ler Atos, Davi, Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. Não vamos ler isso aí não, porque eu não acredito. É isso aí. Excelente, cara. Então, sensacional, né? 38 e 39. Pedro respondeu. Calma aí, Atos 2, 38 e 39? Isso. Isso. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os
e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para todos, né? Não é para aqueles que buscam mais, oram mais, se consagram mais. A promessa é para todos, o que derruba o mérito humano. Então, se tem alguém na sua igreja, você está assistindo aqui a aula, que tenta dizer para você e para os outros que o Espírito Santo tem que ser encontrado, que alguns ali já encontraram e os outros ainda não encontraram, essa é uma mentira, né? Uma heresia falsa, porque o Espírito Santo é uma promessa gratuita. Eu poderia até citar o texto de Isaías, né? Venham todos e comprem sem dinheiro e bebam de graça da água da vida. Você vê que não tem preço. O preço foi na cruz, acabou o preço. Né? Não tem preço de oração, de busca, nada. E aí, né? Qual é o Marco, linguagem corporativa? Qual é o gargalo? Qual é o gargalo? O gap, né? O gap é o seguinte, o gap é a experiência. O gap é o seguinte, o dom de língua é o sinal. Isso, porque aí o ciganão, né? O bruxão, o misticão, ele vai falar em línguas e vai dizer que se você não sabe, se você não tem a experiência, você não tem o Espírito Santo. Bom, eu ia falar aqui, como eu sempre falo em quase todas as lives quando a gente fala sobre o Espírito Santo, qual é o gargalo? Né? O gargalo é a macumba evangélica. Eu tenho uma pergunta, né? Eu queria fazer uma pergunta honesta, né? Alguém consegue traduzir, porque assim, a interpretação do anjonês, né, das línguas, também é um dom do Espírito Santo. O que significa charambacaia, por exemplo? Que ninguém sabe, cara. Ninguém sabe, exatamente. Ninguém sabe. Ninguém consegue dizer pra gente, não, o charamandaia, charamandúbias, significa isso. Ninguém tem como validar isso daí, né? Exatamente. Então o problema... Siri canta lá na praia, Rita lava saia. Eu sou um pouco mais... Eu sou da época do Demanto Covas, Demanto Rábia, dessas paradas aí. Você vê que tem vários dialetos, né? Diferentes. Regional. Cada estado o anjonês tem um processo linguístico também. Sim, tem uma questão de localização, né? De geografia. Em cada lugar. Isso. Na verdade, o anjonês tem sotaques. É vocês que não entenderam isso também ainda, entendeu? Agora, falando bem sério sobre isso daí, é assim. Eu vejo que realmente é a alma mística, principalmente do povo brasileiro, que é muito exagerada. Latino-americano, né? Sincretismo exato, muito forte. Vou te dar um exemplo de uma prática que as pessoas faziam, e que se você, com todo o respeito que tenho, com toda a reverência que tenho à palavra de Deus, né? As pessoas tratavam também a palavra de Deus como uma carta de tarô, por exemplo. O que era muito comum, né? Você sabe que nesse movimento todo do charamanagem, tudo isso daí, o pessoal pegava a Bíblia assim, né? Vamos ver o que Deus fala. E abria assim, aleatoriamente, aí eu olhava um versículo desrespeitando qualquer contexto que esse versículo esteja inserido. Verdade. Terrivelmente. E falava assim, não, Deus está nos falando isto, para esta situação. Né? Isso daí, para mim, é igual a prática de um tarô. O cara pega a diferença é que ele está usando a Bíblia para dizer que era a voz de Deus falando, que era Deus que estava dizendo. Verdade. Mas os tarólogos fazem a mesma coisa usando cartas. A diferença é que o cara está fazendo isso dentro da igreja. E aí é que vem a grande questão, que eu acho que é o erro mais severo, né? Que o fato do cara estar fazendo isso dentro de um ambiente supostamente evangélico cristão, para muitos, é isso em si mesmo que valida aquilo como algo do Espírito Santo. É um grande erro. Grande erro. Né? Exatamente. E aí, quanto mais doida é a pessoa, né? Quanto mais deslocada, desfocada, ou às vezes também mal intencionada, mais mística ela fica e mais reverenciada ela é, né? Outro dia eu estava vendo aqui o Instagram da Valnice Milhomes. Você lembra da Valnice? Lembro. Misericórdia. Lembra da Valnice, né? A Valnice Milhomes foi uma pregadora famosa, né? Dos anos 80, né? E agora ela é apóstola, não é? Então, pois é, mas essa aí começou bem. Começou bem, todo mundo dizia que ela valia por 1000 homens, por isso que era Valnice Milhomes. E ela pregava, e ela entrou nessa de profetizar, de ter visões, e ela falou muita bobagem, né? Ela profetizou que a volta de Jesus seria no dia 7/7/2007. Isso foi gravado, né? Isso foi publicado em livros e tal.
E ela tá aí, cara, até hoje, continua falando, continua pregando. Nostradamus. Eu sigo o Instagram dela, né? Eu posso citar aqui, não tem problema, que existem muitos estudos, livros sobre ela, né? Teses, teses não, mas tem dissertações de mestrado, artigos publicados sobre o pentecostalismo, sobre essas questões todas, batalha espiritual. E ela tá aí. Outro dia eu vi ela no Instagram falando a mesma coisa que ela falava nos anos 80. A sua palavra tem poder, cuidado com a sua palavra. A mesma coisa que ela falava lá nos anos 80, né? Quando o doutor Paulo Romero lançou um livro chamado Super Crentes, para falar desses caras, né? E, você vê, parece que eu estou tendo um déjà vu, parece que eu estou voltando no tempo. A Bíblia está aí e parece que a gente não aprende, né? E esses caras, eles e elas, continuam se valendo do sincretismo, do folclore, do misticismo, para manipular as pessoas espiritualmente. Certamente, muitas pessoas que começaram a ver a live aqui nossa já saíram, porque eu não vou ficar ouvindo isso, é uma bobagem, né? Os caras não creem em nada. A gente que está lendo a Bíblia não crê em nada, né? Nós que estamos lendo a Bíblia, estamos ensinando, não crê em nada. Davi, lê um outro texto para a gente, é um texto até que o Marco já citou, mas é importante os irmãos lerem, porque nós não cremos em nada, então já que a gente não crê em nada, vamos ler o texto bíblico que vai nos ajudar. 1 Coríntios 12, 28 a 30. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar atenção, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo coloca de forma muito objetiva: não tem dom para todo mundo. Sim, não é todo mundo que tem o mesmo dom. Todo mundo pertence, né, à igreja, e a igreja pertence ao Espírito Santo. Você vê que nenhum desses dons, né, que a grande sacada do texto é essa, nenhum desses dons ele é colocado como mais importante, como validador da presença do Espírito Santo. Todos vêm do Espírito Santo. Eu queria pontuar aí o que você falou sobre essa mil homens aí, essa mulher, não a conheço. Mas mil homens. O que eu percebo aí dessa Nostradamus aí, né, e de muitos outros como ela, é que traz sobre o evangelho, né, uma vergonha, porque muitas vezes pessoas deixam de seguir ou conhecer a verdade porque estão olhando para quem está falando e já está tendo um discernimento quão louco a pessoa é, e às vezes a pessoa nem cristã é, né? Tem essa percepção, né? Ao mesmo tempo também, a gente olha para essa situação perplexos, né? Porque muitos estão com cortina nos olhos. A gente aqui falou, né, do Evangelho de João sobre a passagem do cego de nascença. Jesus deixou claro que o cego de nascença é o que está vendo, e quem era cego realmente eram os religiosos. Então, assim, é muito difícil descortinar essas pessoas. Só mesmo uma ação espiritual, uma ação de Deus, né? Um encontro real com Cristo vai tirar as escamas desses olhos, né? É por isso que a gente tem, às vezes, dificuldade de você mostra a Bíblia. Aqui, meu amigo, tá aqui a passagem. Tá dizendo que é isso. Não, mas eu quero ficar com o que eu creio. Não, meu irmão, mas olha só, você não crê na Bíblia que Jesus, que a Bíblia está dizendo sobre Jesus, sobre que ele salvou você na cruz? Não, eu creio, mas eu creio do meu jeito, eu tive a minha experiência. A experiência é mais valiosa do que o fato dela ter tido um encontro real com Cristo, né? A experiência... É verdade. Recentemente ela postou um vídeo, cara. Recentemente ela postou um vídeo como ser batizado do Espírito Santo. Quer dizer, os caras continuam. Eles continuam, exatamente, continuam falando do método ou da fé. Se você não conseguiu, é porque você não crê, né? Não alcançou aquele nível espetacular. E a Bíblia está dizendo que não é assim.
né, que o validador do novo nascimento é o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a manifestação mística de dons, que isso é outra coisa. E todos foram batizados num só Espírito, mas os caras querem controlar, né? E o dom de línguas, né, que é isso que nós estamos perguntando aqui agora nesse dom de línguas, nada mais é de um dom que o Espírito Santo concede, como concede outros, que a gente viu aí agora. Essa é uma passagem, mas tem outras passagens bíblicas sobre dons, como, por exemplo, o dom da hospitalidade. O cara pode não falar línguas, né? Sim. Mas ele tem um dom da hospitalidade. O dom da administração, né? O dom da exatamente, né? O dom do discernimento, né? Porque o dom nada mais é do que a cereja do bolo, uma operação do Espírito Santo no ministério que você já exerce. Você é um bom professor e ensina bem, e o Espírito Santo então te capacita para ser mestre. Mas a glória é do Espírito Santo. A glória é da Trindade, não é do homem, né? Então você não tem dom nenhum. Mesmo que você fale 350 mil línguas e dialetos, você não tem dom nenhum. Tudo pertence ao Espírito Santo. Mas o dom de ensinar, de ser professor, não tem muita moral, não. Tem que saber tocar e cantar, porque aí atrai... Legítimo, o famoso dom de legítimo. Rapaz, atrai a presença de Deus. Olha como ele canta. Olha, quando ele toca a guitarra, eu sinto Deus. Mas o outro está ensinando a Bíblia. Aquele ali, pô, tá com a vida toda... É verdade. Lembrei até daquela música... né? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Ainda bem, né? Que é o Espírito de Deus, né? Já podemos todos perceber. Como? Uma coisa que eu fiquei pensativo aqui há um tempo, Leclerc, e que eu acho que é o que tem que ser para nós. Isso aí tem muito a ver com quem assiste as aulas e se identifica com o que a gente está dizendo, né? É como você disse, a Valnice está há 40 anos, né, desde os anos 80, exatamente, falando, né, as mesmas pataquadas, né? Eu me lembro, cara, que há uns 10 anos atrás eu fiquei um pouco estafado, porque eu havia percebido que às vezes a gente falava e as pessoas se recusavam a entender, não queriam, não eram receptivas, né? E aí eu fiquei um pouco estafado, mas depois eu tive um discernimento mesmo, dizendo o seguinte: bom, eu não tenho direito de ficar estafado, porque os hereges estão aí há 200 anos falando as mesmas coisas para enganar as pessoas e conseguir os objetivos que eles têm, né? Então, e esse tema do Espírito Santo, nós já falamos diversas e diversas vezes, mas é assim que é mesmo. Nós temos que, de forma cíclica, voltar, retomar uns assuntos, relembrar as pessoas das verdades que são eternas e falar sobre essas questões de forma também... daqui 40 anos a gente está falando a mesma coisa, não tem problema, a gente vai falar porque é o que a Bíblia está nos ensinando, né? Então, exatamente. Pelo menos para isso, né, os falsos pastores não serviram para mim, né? O mau exemplo deles serviu de alguma coisa para mim. Exatamente. E assim, o ensino, né, o exercício do ensino, ele é um exercício de insistência mesmo, como a gente faz com os filhos, né? Você passa a vida inteira falando das mesmas coisas, eles continuam tomando as mesmas decisões, né? E o que nos dá tranquilidade, né, no caso desse tema e de outros temas que são difíceis, o que traz paz ao nosso coração é saber, é a certeza de que a igreja pertence ao Senhor, não é a nossa, né? Então, se você tem uma dificuldade com os temas, você tem uma dificuldade com o dono da igreja, que é o Senhor. Não é o Clark Kent aqui, né? A Bíblia... não é uma tese, né, nossa, né? Não é uma defesa de tese nossa. Sim, né? sim. Nada. A gente só está lendo o texto, né? Não estamos citando autor nenhum, não estamos dando opinião, né? O batismo é uma promessa para todos os que creem. É assim que diz o texto, né? E não é para todos que creem no batismo, mas é para todos os que creem no Cristo que batiza. Isso é um ponto, excelente. Que é um ponto importantíssimo. Então a gente observa que falta clareza bíblica, né? Sim. Acho que o grande trauma da questão da espiritualidade da igreja contemporânea é a pouca clareza bíblica, né? Porque esse é um dos assuntos onde há maior confusão, né? Que é o Espírito Santo e o dom de línguas. A gente até batiza, né? A gente até cria estereótipos religiosos, né? Da onde você é? Eu sou da Batista. E você? Eu sou da Batista Renovada. E você de onde é, né? Da Nova Unção. Não, da geladeira, da presbiteriana. Cara, porque você vê que até os nomes das igrejas
passaram a ficar estereotipados, né? Os caras São daqui... critérios, né? São critérios. Os caras aqui são mais tradicionais, são frios, né? Os caras daqui são mais avivados. Não, quando Que é o Chico vier aqui batizado no naquela Rio, igreja, né? É, se eu vier aqui no Rio, eu vou levar ali, é em Campo Grande ainda, na Igreja do Deus Verdadeiro. Eita, é só ali que Deus lá, faz verdade. rapaz, lá o Deus é de verdade. Excelente. e esse problema aí bíblico-teológico não é porque a Bíblia não tem clareza, mas é porque as pessoas privilegiam a experiência e não a palavra de Deus como validador do conhecimento. Né? Então, o problema do Espírito Santo está nisso aí. Nós já falamos aqui várias vezes, né, essa questão do poder, né, do cair no poder, do ter poder, do buscar do poder. Precisa de poder, você precisa de poder. Do que o cara está falando? Do Doutor Estranho, né, da Capitã Marvel? Do que ele está falando? O que ele está chamando de poder? Né? É a força, né? Vou usar a força. O cara vai estender a mão e o templo vai abalar. Você vê que é uma mistura, né, Marco, de espiritismo, de religião esotérica, né? É tudo misturado, né? Parece até aqueles filmes do... Outro dia eu estava vendo um filme do Steve Seagal, minha reverência aqui, o Steve Seagal. Mestre. É o Steve cara do Aikido, né? Ele é assim. Eu gosto muito da parte da atuação do Steven Seagal, né? Porque ele tá... se ele tá triste, ele tá assim. Se ele tá feliz, ele tá com o mesmo rosto. A expressão da atuação dele é maravilhosa. Caraca, meu irmão. E ele tava lutando, que você sabe que o Steve Seagal tem um jeito de lutar, né? Que ele faz assim com a mão assim, ó. A mão mole. O cara assim, voa 3 metros, né? O cara voa 3 metros. E enquanto ele lutava com o maluco lá, que era o campeão do não sei o que lá no templo budista, não sei onde, os budistas estavam fazendo lá as rezas dele, e no mundo espiritual ele estava ganhando energia. Você vê que essa coisa... Essa coisa da espiritualidade transcendente, mística, que mexe a terra, o fogo, né, a água, o vento, é o que os crentes acabam puxando para dentro das igrejas. Eles acabam pegando essas crenças. Tem até um filme que é resultado de um livro que todos vocês deveriam ler, que é As Brumas de Avalon, que fala das feiticeiras que criaram, junto com o mago Merlin, né, elas criaram a espada Excalibur e colocaram Arthur no trono. E as feiticeiras eram celtas. E os celtas têm a religião da floresta. E aí, quando o cristianismo... O filme é muito legal. Quando o cristianismo chega na Inglaterra e toma conta ali da Europa, tal, o que elas fazem? Elas transformam a deusa celta da floresta numa imagem de Nossa Senhora. É bom que o livro termina, o filme também, né? Vai ser, a deusa tem muitos nomes. Os milênios, né? Os séculos passam e a deusa tem muitos nomes. Então, o livro fazendo essa crítica, né? Que a religião, muitas vezes, ela importa ideias, né? E as pessoas vão absorvendo, e o cristianismo tem a Bíblia como referência. O cristianismo como referência. Uma vez eu ouvi de um amigo que ele falou assim para mim: a gente tem que buscar mais a Deus, porque lá na África tem gente passando parede, pedindo lá para os deuses africanos, né? O cara é tão cheio de poder que passa pela parede. Trazendo para o cristianismo o seguinte: se o cara endemoniado lá pode ser forte, né? Isso. A gente precisa buscar mais para alcançar esse nível. Ou seja, a gente está se comparando, né? Ou se nivelando, ou até mesmo às vezes tendo inveja do poder do mal. Né? Exatamente. Eu vejo assim uma questão que eu considero muito crítica. Às vezes eu penso assim, não sei se de forma muito racional, mas me dá um incômodo muito grande em relação a algumas questões de fé. Eu penso o seguinte: eu me lembro quando eu fui buscar a minha profissão, eu fiquei 4 anos enfiado dentro de uma faculdade, estudando, lendo, me aperfeiçoando para que eu pudesse estar habilitado para exercer a função que eu exerço hoje, né? E isso eu estou dizendo de uma questão secular que não tem nada a ver com cosmovisão.
Ou seja, é um trabalho, uma coisa secular, eu vou fazer, vou trabalhar, etc. Né? Agora, eu vejo que o povo cristão, e isso que eu acho que é a grande perversão da coisa, no que diz respeito a entender o porquê se vive, ao porquê se trabalha, quer dizer, a origem de todas as coisas. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que enfiar um seminário e ficar 4 anos para depois ser crente, não é isso. Mas o povo cristão, de forma geral, ela não tem a coragem, o povo não tem coragem de sentar e ler a Bíblia. Exatamente. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque essa omissão com a palavra de Deus, que não é uma omissão que eu digo acadêmica, é uma omissão de realmente devoção, eu acho que é o grande problema. É o que o Davi bem citou aqui agora. O cara olha para o poder do mal e diz que nós temos que ter um poder maior do que esse, no sentido de manifestação física. Se o cara atravessa a parede, a gente tem que atravessar 10 paredes. Quer dizer, dá muito mais trabalho até de você tentar achar um caminho de buscar uma besteira dessa, e uma do que vida você de sentar e ler a Bíblia. Sim. E aí é que eu acho que é a grande incoerência. E eu falo para vocês, eu conheço pessoas que são espíritas, que passam 10 anos estudando para saber o que creem, o que eles acreditam, né? Eu conheço pessoas que são budistas, que estudaram durante 15 anos o budismo para começar a querer ensinar alguma coisa, para acreditar de forma mais consistente. E o povo evangélico deixa as Bíblias empoeiradas dentro de casa. Exatamente. É muito triste você ver isso. Né? Exatamente. Assim, esses comentários que vocês dois fizeram agora explicam muito, né, trazem para a gente muita clareza sobre o porquê dessa confusão, né, religiosa, maluca, que é um surto emocional que as pessoas têm, e de Bíblia não sabe nada, né? Um cristianismo que não se valida pela escritura. E é sempre a mesma coisa. Quando a gente traz para esse debate, você é taxado de frio, sem fé, de fraco, porque você não tem... E os caras também não experimentaram, né? Vamos falar a verdade, né? Eles também não experimentaram porcaria nenhuma. É tudo uma narrativa que se sustenta, uma narrativa religiosa. E aí, para a gente terminar a nossa aula de hoje, né, vamos dar o spoiler para semana que vem, que semana que vem tem mais aqui, numa super aula pré-carnavalesca. Nós vamos vir fantasiados aqui, nós vamos desfilar, né? Vai ter desfile. A pergunta é: o dom de línguas é espiritual? É o anjonês? Ou se expressa através de idiomas? Essa é uma pergunta boa, né? Mas essa é para hoje ou para a próxima aula? Essa é para a próxima aula. Eu queria, Leclerc, já deixar convidado aqui para o Marcos Cico estar conosco na próxima aula para continuar. Nada, ele está intimado, convocado, convidado. É porque eu sou educado, não intimo ninguém. Eu vou vir com a minha fantasia do Batman aqui. Já no ritmo de carnaval. A gente grita junto, Marta! Boa! Meu Deus. Essa é uma pergunta importante, né? Porque também, quando você pega o livro de Atos e os caras estão falando em línguas que são compreensíveis, né? Cada um fala sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, que é isso que diz o texto de Atos. E aí os estrangeiros que estão na cidade, ali na festa de Pentecoste, entendem o que eles estão falando, porque eles estão falando nas suas línguas mães, né, nas suas línguas originais. E quando você fala desse assunto, sobre o dom de língua ser de uma língua original, uma língua conhecida, o cara também vai dizer que você é um fraco na fé, imundo, maldito, porque você não crê na língua. O cara baixou. Ó, um pequeno spoiler pra gente buscar a resposta semana que vem, né? O cara fala em línguas, maravilhoso. Só me responda qual é a utilidade do dom. Pra que o dom serve? Olha só. O dom de língua estranha é para própria edificação. Então, quando eu falo arabaxobe, cantaraba, laba, sabasai, alguma coisa espiritual está acontecendo. Eu não preciso saber. Eu estou me edificando. Cara, mas se tiver um intérprete, ele vai me passar o que eu falei, eu não sei. Ou seja, você é só uma marionete ali do Espírito Santo, né? Sei. A gente não pode nem falar desse assunto que os caras dizem que a gente está debochando, né? Debochando da fé dos caras. Blasfemando do Espírito. E blasfêmia contra o Espírito, você sabe, não tem perdão. Pecado imperdoável. Então você viu quem apareceu aí, Leclerc?
Viu? A maior autoridade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa live aqui tá começando a ficar muito pesada, essa live, né? Só vendo os vice-deus aqui, daqui a pouco tá caindo o sinal aqui, né? É o Olimpo, é o Olimpo. É o Olimpo. Né? É a reunião das divindades. O Olimpo Gospel aqui, né? Grande Robson, seja sempre bem-vindo em nosso meio. Grande Robson Costa. Cara, ó, você que está assistindo essa aula, se você achou que a gente já tocou em pontos difíceis, já fomos polêmicos, você não perde por esperar a próxima aula. A próxima aula vai ser braba. Eu vou chegar armado na próxima aula. Eu vou chegar na aula, já vou abrir a aula cantando a música de Joquebed. Joquebed, Moisés não vai morrer. Sofrer o choro do bebê.